Capítulo 1 Despertar. Eu estava olhando para um livro brilhante sobre a mesa, um livro de habilidades, embora fosse de classificação muito baixa. Bola de Fogo, um feitiço de classificação F com o qual apenas os iniciantes mais infelizes começam. Mas este livro de habilidades consumiu a maior parte da minha herança restante e todas as minhas economias. Eu era conhecido por ser um cara bastante inteligente antes de tudo dar errado, então planejei com antecedência antes de gastar a maior parte do meu dinheiro. Na pior das hipóteses, ainda tenho fundos suficientes para durar pelo menos alguns meses. Na melhor das hipóteses, conforme planejado, eu consumiria este livro de habilidades e torceria por um talento semi-decente quando eu acordasse. Conseguir este livro de habilidades não foi fácil, mas era a única maneira de despertar se você não despertasse naturalmente. Os ricos não tiveram problemas em despertar a si mesmos, a seus filhos e aos filhos de seus filhos. Olho novamente para o livro de habilidades antes de fortalecer minha determinação e pegá-lo. Trazendo-o para perto do meu peito, fecho os olhos. Alguns segundos se passam antes que eu veja um flash de luz, mesmo com os olhos fechados. Abrindo-os, o livro em minhas mãos desapareceu, e no canto dos meus olhos algo mais apareceu. Noah, Vitalidade, 10, Foco, Força, 10, Habilidade, S, Bola de Fogo. Brilhando com luz azul, as palavras trouxeram mais confusão do que alívio para mim. Onde diabos estavam os números para Foco? A partir do conhecimento divulgado, desde que ocorreu o evento apocalíptico que matou mais de 1 bilhão de pessoas, um novo mundo mágico tomou seu lugar. Pessoas chamadas de despertos apareceram e outras também puderam ser despertadas através do aprendizado do livro de habilidades, que pode ser descartado de monstros mortos. Sim, monstros. Seres mágicos que mais comumente residem em masmorras e ocasionalmente saem sempre que ocorre uma quebra de masmorra. Já que mais de 1 ano se passou, tornou-se de conhecimento comum que aqueles que estão despertos são capazes de usar habilidades, sejam adquiridas inerentemente ou de livros de habilidades, para realizar feitos incríveis e derrotar monstros. Esses seres despertos podem aumentar sua força matando mais monstros e absorvendo os núcleos de vida, eles caem, o que se soma aos 3 atributos, vitalidade, foco e força. Suspiro. Então, por que diabos meu focus está vazio? Tento não ficar deprimido, pois sinto meu corpo mudar um pouco depois que acordei. Parece que fiquei um pouco mais forte e posso lançar instintivamente a habilidade que acabei de aprender. O problema é, posso lançar habilidades se não tiver nenhum foco. Por que diabos não há número? Minha alegria de despertar estava desaparecendo lentamente, pois eu não conseguia descobrir os números, ou a falta deles, na tela azul à minha frente. Olhando para trás, nada parecido com isso parece vir à mente nas notícias e em tudo o que tenho acontecido prestando muita atenção. Suspiro, terei que descobrir à medida que avançamos, vitalidade e força são medianos, e foco, o que é necessário para lançar habilidades e aumentar o dano que você causa, é preto. Posso até lançar Fireball, se eu nem sei quanto focus eu tenho. Normalmente, a maioria dos Arcanis médios podem lançar habilidades de nível F 5 vezes antes de esgotarem completamente a energia de seu corpo. Quanto maior for o seu foco, maior será o nível das habilidades que você pode lançar e mais vezes você poderá lançá-las. Como os magos despertos são extremamente poderosos, os núcleos de foco são muito mais procurados do que os núcleos de vitalidade e os núcleos de força. Despertos. Magos podem disparar suas habilidades a longa distância e nem mesmo dar aos monstros uma chance de retaliar, enquanto berserkers despertos e cavaleiros despertos têm que chegar perto para lutar. Eu esperava despertar para me tornar um mago. Suspiro, sem chafurdar em pensamentos melancólicos, mas eu tento o último granizo que posso, na verdade lançando a habilidade que acabei de aprender. Bola de Fogo, uma habilidade comum de classificação F que muitos despertos de classificação F possuem. Saio do meu pequeno apartamento e vou para um campo vazio atrás do complexo de apartamentos.
O aluguel estava cada vez mais caro hoje em dia, já que os prédios que tinham alta segurança onde você não perderia a vida repentinamente eram caros. Tive que me mover bastante para chegar ao campo árido antes de poder começar a testar minha primeira habilidade e possivelmente a última. Me animando, levanto minha mão na minha frente e grito: bola de fogo! Uma pequena bola de chamas veio à tona na minha frente, para meu choque e descrença. Junto com o choque veio a alegria. Ainda posso lançar habilidades mesmo que minha barra de foco não mostre nada. Deixando meu choque de lado, ordeno que a bola de fogo avance antes de explodir a poucos metros de mim. Querendo testar para ver se consigo pelo menos lançar a média de 5 bolas de fogo que um desperto normal de classificação F pode lançar, continuo. Bola de fogo, bola de fogo, bola de fogo. Mais 3 bolas de fogo foram atiradas e explodiram na minha frente, aumentando o choque e a felicidade em meu coração. Pelo menos tenho habilidades medianas, mesmo que isso não apareça no painel de estatísticas. Estranhamente, eu não senti menos energia em meu corpo. Bem, meu foco estava em branco, para começar, então eu realmente não senti muita coisa. Eu me concentro mais uma vez enquanto lanço o que provavelmente é minha última bola de fogo até descansar um pouco antes de poder lançar novamente. Bola de fogo. A quinta bola de fogo voou e explodiu como as anteriores. Com um sorriso no rosto, limpei o suor na minha testa enquanto me sinto aliviado. Ser mediano não é ruim, pelo menos com isso posso me considerar entre os melhores de muitas pessoas no mundo hoje. Eu ainda estava confuso com o fato de que nenhum número estava aparecendo no meu foco, o que significava que eu não conseguia avaliar quanta energia eu tinha e quantas vezes eu poderia lançar minha habilidade. Eu hesitantemente levantei minha mão novamente para ver quantas vezes eu poderia lançar bola de fogo. Colchete que abre. Bola de fogo, bola de fogo, bola de fogo. Quanto mais vezes eu lançasse a habilidade e mais bolas de fogo voassem e explodissem na minha frente, mais chocado fiquei. Bola de fogo. O choque logo se transformou em incredulidade, já que contei mais de 50 bolas de fogo voando de mim e explodindo. Isso, 10 vezes a quantidade normal de energia que um rank F médio tem. Tento respirar para me acalmar, 10 vezes. Isso significa que minha energia se aproxima do rank de desperto. Isso era extremamente raro, já que despertar de longa distância com habilidades como bolas de fogo pode facilmente derrubar um monstro de rank F, e 3 a 4 bolas de fogo ou habilidades equivalentes podem cuidar de monstros de rank E. Indivíduos despertos classificados como D também triunfam sobre monstros classificados como D com bastante facilidade com o bom uso de suas habilidades. Eu sou realmente um dos despertos talentosos. Tento reprimir o orgulho que começou a crescer antes de chamar outra bola de fogo, porque ainda não sentia que estava sem energia. Isso me assustou e me deixou extremamente esperançoso no futuro. Quando continuei lançando a habilidade, não senti nenhuma energia saindo, nem me senti exausto. Quando cheguei a 100 lançamentos, meu choque aumentou. Quando chegou a 300, minha cabeça estava latejando por causa dessa situação desconhecida. Quando chegou a 500 lançamentos, todo o meu corpo tremeu. Eu respirei pesadamente antes de olhar ao meu redor, eu estava bem fundo no campo árido e tinha a cobertura de árvores atrás de mim. Olhando ao redor e me certificando de que não havia ninguém ao meu redor, corri de volta para o meu apartamento para tentar acalmar meu coração quase explodindo. 500 vezes eu lancei uma habilidade de classificação F e não senti nenhuma exaustão, o que exatamente estava acontecendo. Fim do capítulo. Capítulo 2 Licença de Caçador. Assim que voltei ao meu apartamento, respirei fundo e analisei tudo o que havia acontecido até então. Nenhum número estava aparecendo para o meu focus, algo que eu nunca tinha ouvido falar antes. No entanto, eu ainda poderia lançar habilidades que exigem foco. Não senti nenhuma exaustão ao lançar habilidades de classificação F mais de 500 vezes. Meu Deus! Respirando fundo novamente, continuei pensando.
Ponto. A questão mais importante agora é, será que tenho apenas uma quantidade anormal de foco que ultrapassa a maioria das pessoas, ou algo mais? Essa foi a coisa mais importante em minha mente, já que mesmo os indivíduos despertos de classificação B mais fortes não conseguem lançar habilidades tantas vezes sem se exaurirem. Tudo bem, com isso em mente, preciso testar quantas vezes posso continuar a lançar habilidades antes de poder não mais. O que também significa que preciso colocar as mãos em habilidades de classificação mais alta que consomem mais energia. Com isso em mente, um sorriso floresceu em meu rosto. Só o fato de eu poder lançar uma habilidade de classificação F mais de 500 vezes significava coisas incríveis. Contanto que eu não esteja com morte cerebral, posso facilmente limpar masmorras de classificação F e I, mesmo se eu estiver sozinho. Masmorras de classificação D podem ser um exagero, já que a força dos monstros aumenta e eu precisaria de habilidades de classificação mais alta além da bola de fogo para pegar. Mas não há problema em levar as coisas devagar. Pego meu telefone e olho o saldo restante em minha conta bancária. $5.867. Dinheiro suficiente para aluguel e alimentação por alguns meses, e o restante de minhas economias. Eu me convenci a comprar o livro de habilidades de classificação F, Bola de Fogo, por $20.000. Depois disso, a maior parte do dinheiro da minha herança desapareceu. Há um ano, quando o apocalipse começou, meus pais não tiveram a mesma sorte de sobreviver. Eu estava preso no porão da minha antiga casa dormindo e escapei do ataque de monstros que foram cuidados pelo governo e pelas pessoas recém-despertadas depois de alguns dias. Com o passar do tempo, mais informações foram divulgadas ao público. Monstros apareceram. A maioria deles se reuniu em dungeons. Se eles fossem deixados sozinhos, eles aumentariam e algo chamado quebra de masmorra ocorreria. Isso fez com que monstros deixassem a masmorra e atacassem indiscriminadamente tudo no local. Mas não tema, pessoas despertas estão aqui. Capaz de usar habilidades poderosas e grande força para proteger todos os outros. E agora, eu também estava entre essas pessoas. A primeira coisa a fazer: obtenha uma licença desperta que me permitirá entrar em masmorras. Sem uma licença, você não pode contornar a segurança que permite ao desperto limpar masmorras. Você pode obter uma licença com bastante facilidade, pois basta ser examinado e exibir habilidades. Eu estava ansioso para começar o mais rápido possível, então peguei minha mochila e corri para o centro. Com o advento de monstros e heróis, muitas das populações foram condensadas em algumas cidades protegidas. Quase tudo estava próximo um do outro, então o centro despertar não ficava muito longe. Alguns minutos e eu já estava lá. No caminho, vi pessoas comuns com rostos taciturnos e ocasionais indivíduos acordados correndo de um lado para outro. O centro desperto estava vibrando com vida, enquanto longas filas de pessoas visitando lojas podiam ser vistas, com ainda mais cuidado vendendo cores, monstros para as autoridades. Muitas pessoas escolheram primeiro consumir os cores e ficarem mais fortes, mas muitos mais também os vendi para o governo e outros mercados à medida que eram vendidos por preços altos. Os núcleos de vitalidade e os núcleos de força custavam cerca de $1.000, enquanto os núcleos de focus custavam quase o dobro desse preço por causa de sua demanda. Outra seção do centro, que vendia livros de habilidades de F a C. Obter um livro de habilidades de classificação C era um sonho para muitas pessoas, pois eram extremamente raros e custavam mais de $500 mil. Os livros de habilidades que eu tanto desejava, balancei a cabeça e fui em direção ao salão de registro. A recepcionista foi muito receptiva, pedindo meu nome, data de nascimento, endereço e dados da conta bancária. Ponto. Assim que ela anotou tudo, me disseram para ir em direção a uma determinada porta onde minha habilidade seria observada. Havia 3 pessoas atrás de um vidro grosso e uma área aberta com manequins de teste.
Depois de ouvir as instruções, fiquei a poucos metros dos manequins e lancei bola de fogo consecutivamente 8 vezes, certificando-me de parecer que estava lutando para tirar os últimos. Uau! Juiz 1. Um rank F de Pico Ru, Juiz 2. Tirando algumas surpresas dos observadores por trás do vidro grosso, tudo foi concluído com sucesso e recebi minha licença. Era um cartão dourado semelhante a um cartão de crédito com meu nome, idade e posição. A surpresa dos observadores foi provavelmente devido ao fato de que os despertos de alto escalão são extremamente raros, havendo apenas um desperto de rank B nesta cidade que é conhecido publicamente. Há algumas dezenas de ranks C despertados, algumas centenas de ranks D, e milhares de classificações I e F. A maioria dos caçadores eram de classificação F, então estar no auge desta classificação no ponto de partida já era uma coisa boa por si só. É possível aumentar lentamente sua classificação absorvendo núcleos, mas a menos que você esteja no exército onde eles foram fornecidos para você, pelo governo ou em uma família rica que pudesse comprá-los em massa, você subiria muito lentamente. Houve algumas pequenas mudanças no painel no canto dos meus olhos quando saí do centro desperto e recebi minha licença. Noa, ocupação, caçador. Vitalidade, 10. Foco, força, 10. Habilidade, S, bola de fogo 8. Uma nova ocupação apareceu, me marcando como um caçador oficial desperto e... Fiquei surpreso porque não vi isso antes, mas a proficiência da habilidade, bola de fogo, subiu rapidamente para 8. Foi um processo extremamente rápido quando as pessoas levaram semanas para aumentar sua proficiência com sua habilidade, acho que é compreensível já que consegui lançar a habilidade mais de 500 vezes, e a maioria das pessoas tem que usar suas habilidades durante um período de semanas para atingir esse número. Meu próximo curso de ação depois de obter minha licença foi a masmorra iniciante mais próxima nesta cidade, Apis Paraíso. Com 10 andares, cada andar continha de 10 a 20 monstros, com o último andar abrigando um enorme macaco preto de 3 metros de tamanho. Esta masmorra era regularmente limpa por grupos de caçadores classificados F e I, que poderiam enfrentar os monstros e o chefe sem medo de baixas se todos estivessem fazendo seu trabalho. Grupos consistindo de 2 cavaleiros que colocam seu foco em sua vitalidade, 2 berserkers com foco em força e 2 magos com foco em foco foram os mais comuns para esta masmorra. Os cavaleiros agem como tanques para afastar monstros que se aproximam, berserkers usam sua alta força para atacar e proteger os magos que estão o peso do poder de fogo para matar tudo no local. Os equipamentos das masmorras eram extremamente raros, então a maioria das pessoas tinha que se contentar com facões recém-projetados ou tubos de metal e escudos de ferro como seu primeiro equipamento. Apenas o chefe da masmorra teve a chance de dropar livro de habilidades e itens. Qualquer item largado de uma masmorra era muito procurado, e seus preços não eram muito diferentes dos do livro de habilidades. Meu objetivo hoje era entrar no Paraíso dos Macacos, e sozinho. Meu coração estava batendo forte com essa ideia maluca. Quando o pensamento estava se formando em minha cabeça, tive que me perguntar várias vezes se havia enlouquecido. Mas não será tão perigoso. Vendo como posso lançar minhas habilidades tantas vezes sem sentir qualquer fadiga, a classificação do meu foco, mesmo que eu não consiga vê-lo por algum motivo, deveria estar se aproximando de B, se não de A. E qualquer caçador de classificação B pode facilmente limpar a classificação. Masmorras F e I, embora eles não se importem, e coloquem seu foco em masmorras de classificação mais alta. Agora, sendo eu o único caçador de classificação F entrando e concluindo esta masmorra. Meu coração estava batendo forte com as possíveis recompensas. As recompensas são divididas entre os vários membros do partido, mas eu manteria todos os núcleos e possíveis livros de habilidades e itens que caem. Só de pensar nisso, meu coração ficou animado. Fortaleci minha determinação e segui em direção ao Paraíso dos Macacos. Fim do capítulo. Capítulo 3 Paraíso dos Macacos.
Uma enorme estrutura monolítica era cercada por muros altos. Havia segurança na entrada e soldados fortemente armados nas paredes. Mesmo que esta fosse apenas uma masmorra de classificação F, ela gerava milhões de dólares em receitas todos os dias com um grande número de pessoas entrando, eliminando os monstros e vendendo os recursos que recebiam dentro. Este monólito tinha uma cor azul, indicando que era uma masmorra normal com pouco perigo de ruptura da masmorra. Se a cor mudasse para laranja e depois para vermelho, isso significava que a quebra da masmorra era iminente. A limpeza regular da masmorra mantinha a cor azul, transformando-a em um tesouro com pessoas capazes de cultivá-la. Você sempre tinha baixas de vez em quando de caçadores que eram muito cheios de si, maus companheiros de equipe ou simplesmente azarados. Agora, espero sinceramente não cair na categoria de ser muito cheio de mim mesmo. Reunindo minha inteligência, mostro aos guardas na entrada de metal do recinto meu ID de caçador antes de entrar. Dentro das muralhas, havia algumas equipes de caçadores colocando seus equipamentos em ordem ou apenas conversando. Algumas pessoas estavam paradas procurando formar grupos ou convidar outras pessoas para sua festa. No centro do monólito azul, havia uma estrutura quadrada em forma de porta. Essa estrutura em forma de porta era como você entrava na masmorra. Aqueles em um grupo teriam que tocar a porta com alguns segundos de diferença, mas menos de um minuto, para serem transferidos juntos para o primeiro andar da masmorra. Havia um grupo preparado para entrar. A masmorra já estava na minha frente, então controlei minha curiosidade sobre os outros caçadores ao meu redor e fiquei a poucos metros de distância do grupo que estava entrando. Não demorou muito para que alguns caçadores notassem um homem solitário esperando sozinho. Ei, aquele garoto está pensando em entrar sozinho. Hunter A. Mano, outro com desejo de morte. Hunter B. Apenas ignore-o, quem sabe, talvez ele seja um daqueles prodígios que conseguem solo em uma masmorra de rank F. Haha, Hunter C. Ignorando as risadas ao meu redor, espero pacientemente enquanto todo o grupo à minha frente desapareceu num piscar de olhos, e esperei o minuto necessário antes de avançar e colocar a mão na porta quadrada. Em um instante, fui transportado para uma grande caverna, onde acabara de chamar a atenção de dois macacos pretos com 1 metro de altura. Prestei atenção total e observei os macacos e o ambiente ao meu redor antes de começar minha primeira caçada nas masmorras. Bola de fogo, uma única bola de fogo, e depois uma segunda, e uma terceira, e uma quarta voou rapidamente em direção aos dois macacos. Quando a bola de fogo explodiu em seus rostos, eles já estavam incapacitados e soltando gritos moribundos. Eles não sobreviveriam depois disso, e uma segunda bola de fogo os atingiu no mesmo local, acabando com eles rapidamente. Respirei pesadamente enquanto sentia a adrenalina percorrer meu corpo. 2 monstros rank F, facilmente resolvidos por mim. Haha, essa era uma sensação com a qual eu poderia me acostumar. Normalmente, os caçadores de rank F usariam suas habilidades com moderação, certificando-se de lançá-las no boss ou em emergências. Eu não tive tais reservas. Fui até onde os macacos caíram e peguei um núcleo de força brilhante que caiu. Era pequeno, menor que um ovo de pombo, e mesmo assim custava $1000 no mercado. Coloquei o núcleo em minha mochila e me aventurei mais fundo. Não precisei andar muito, pois havia 3 macacos correndo rapidamente em minha direção gritando depois de ouvir os gritos de morte de seus irmãos. Com um pensamento, bola de fogo foi lançada uma após a outra, cada uma não errando seus alvos que estavam avançando. Outro núcleo de força caiu desses 3. Não era garantido que núcleos caíssem toda vez que um monstro morresse, e obter 2 de 5 monstros já era bastante mediano. Colocando os núcleos recém-adquiridos na sacola, corri pelo caminho da caverna, encontrando outro conjunto de 5 macacos que queimei rapidamente. Tive que me forçar a me acalmar, pois derrubei os monstros com tanta facilidade e rapidez e coletei núcleos. Nunca me imaginei capaz de fazer algo assim e tive que me beliscar algumas vezes só para ter certeza de que não era um sonho.
Me forçando a manter a calma, saí rapidamente do primeiro andar e desci os degraus sinuosos até o segundo, chão. Os macacos vieram em grupos de 3 a 5 e correram em minha direção quando me aproximei. Eu não deixei eles chegarem a menos de 4 metros de mim, lançando bolas de fogo em direção a eles assim que estavam à minha vista. E assim, uma visão incrédula ocorreu no calabouço de classificação F, Paraíso dos Macacos. Sem um momento de descanso, um caçador de classificação F passou pelo segundo andar, e pelo terceiro, e pelo quinto, todo o caminho até o final do 9º andar com facilidade. Vá! Perdi o controle das minhas emoções ao soltar um grito triunfante diante da sala do chefe. Nunca imaginei que algo assim fosse possível. Sem um único problema, eu efetivamente derrubei grupos de macacos, coletei vários Core S e cheguei à sala do boss sozinho. Recolhi minhas emoções enquanto soltava um sorriso confiante, e desci mais para o sala boss. Um enorme macaco me espera na caverna circular que é a última sala. Rugido. A caverna treme levemente com o grito. Meu sorriso não sai do meu rosto enquanto 5 bolas de fogo voam em direção ao macaco que agora está avançando em minha direção. O primeiro atingiu seu peito, parando-o no meio do caminho. O segundo e o terceiro esmagam seus ombros, jogando-o para trás. O quarto e o quinto explodem em ambos os lados de sua cabeça, finalizando-a efetivamente. Assim que o macaco caiu, uma luz ofuscante brilhou no último andar e um cristal verde surgiu no meio. Tocar neste cristal permitirá que você saia da sala e apareça em um local aleatório perto da entrada da masmorra. Eu lentamente me deleito em minha primeira caçada à masmorra concluída, uma caçada solo. Eu então vou em direção ao macaco agora morto para ver possíveis quedas. Ao seu lado, alguns núcleos de classificação F estão presentes, junto com um livro de habilidades. Eu pego os núcleos e os coloco dentro da bolsa, antes de pegar o livro de habilidades. Minor Rio estava agora em minhas mãos, me dando um grande choque. Não era o mais raro dos livros de habilidades de classificação F, mas era um dos mais caros, pois cuidava facilmente de quaisquer cortes e ferimentos leves. Também coloquei a habilidade dentro da bolsa e comecei a sentar e pensar enquanto olhava para o cristal verde na minha frente. O problema em questão é como devo me comportar a partir de agora. Um caçador recém-acordado de nível F limpando uma masmorra de nível F em menos de 30 minutos era inacreditável. Teria que ser alguém com classificação B ou superior para poder realizar a mesma coisa. Fiz questão de não mostrar muito do que poderia fazer quando fiz o exame de licenciamento porque atualmente tudo o que tenho a meu favor é o fato de que pareço ter uma grande reserva de energia para lançar habilidades. Isso não significa que eu seja poderoso, nem detenho o poder de alguém de rank B ou superior. Mesmo um rank D ou C poderia facilmente se esgueirar atrás de mim e me matar, desde que seja mais rápido que eu. Então meu plano era permanecer discreto até que eu pudesse comprar mais habilidades, de preferência aquelas de classificação mais alta que correspondessem às minhas grandes reservas de energia. Suspiro, e isso exigia dinheiro. Outro plano estava se formando na minha cabeça. Olhando para os ganhos apenas de limpar Paraíso dos Macacos, uma vez, eu tinha no total um rank F, livro de habilidades, e mais de 40 núcleos, dos mais de 160 macacos que matei nos 9 andares antes. Mais ousado fazer alguns planos acelerados. Apenas com uma corrida na dungeon, posso ganhar mais de $60.000. Em menos de 30 minutos. Isso por si só me deu um grande choque. Os grupos normais teriam que dividir o saque, e levariam mais de 2 horas lutando intensamente contra monstros em combate corpo a corpo, o que os deixava exaustos e fazia com que muitos grupos se recuperassem por algumas horas após cada corrida na masmorra. A maioria dos grupos iria para a masmorra 1 ou 2 vezes por dia. Com cada pessoa ganhando cerca de $10.000, a vida de um caçador pode ser considerada muito luxuosa. Então, supondo que o chefe deixe cair um livro de habilidades ou possivelmente um item, posso ganhar cerca de 60 mil em cada corrida. Isso fez muitas ideias dançarem por aí minha cabeça descontroladamente.
Já passei muitos meses observando caçadores e pesquisando todo o conhecimento disponível ao público sobre eles. Eu pesquisei ainda mais sobre todos os livros de habilidades e itens conhecidos que podem ser retirados das salas do boss. Para alguém com uma grande quantidade de energia como eu já tinha alguns livros em mente que funcionariam muito bem. Claro, eu também tenho que continuar testando o quanto foco eu realmente tenho. Um pensamento selvagem continua aparecendo na minha cabeça que eu não quero entreter, pois é muito grandioso, a possibilidade de que porque meu foco parece em branco, e posso continuar lançando habilidades repetidamente sem nenhuma sensação de exaustão, pode significar que posso simplesmente continuar lançando habilidades o quanto eu quiser. Boom! Parecia que algo havia explodido na minha cabeça quando essa ideia surgiu e minha mente o entretinha cada vez mais. Meu coração também estava batendo rápido, pensando que isso poderia ser uma possibilidade. Mas, por que não? Pelo que vi até agora, não há valor para meu atributo, Focus. É mais lógico pensar que é apenas um número muito alto que de alguma forma não consigo ver, ou que porque está em branco e ainda posso conjurar habilidades, posso simplesmente continuar a conjurar habilidades sem nenhum problema de esgotar alguma coisa. Respirei fundo para acalmar meus nervos antes de aceitar um novo plano. Foi um tanto arriscado, mas será rápido e reduzirá quaisquer possíveis problemas futuros, sejam de monstros ou de caçadores. O mundo após o apocalipse era muito diferente, mas ainda o mesmo. Agora ainda mais cheio de perigos e mortes. Um caçador pode facilmente ser morto por monstros, roubado por outros caçadores ou morto pelo governo se eles não se alinharem. Para garantir minha segurança enquanto subo, precisarei de uma habilidade altamente defensiva e ofensiva, bem como uma habilidade de suporte de velocidade. Algo de classificação C ou superior seria altamente eficaz e, ainda assim, as habilidades de classificação C mais baratas começam em $500.000. Então, como faço para fazer isso? Fim do capítulo. Capítulo 4. Isso é um novato, ou? Uma ideia se formou solidamente em minha cabeça e se enraizou. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu não queria causar muita comoção, então mesmo que eu tenha que fazer um caminho indireto, ainda posso continuar mergulhando nas masmorras hoje. O plano era ir para outra masmorra depois de sair do Paraíso dos Macacos. Por mais que eu quisesse entrar na masmorra novamente, sei que seria facilmente reconhecido no momento em que me dirigisse novamente à entrada. Não mergulharei repetidamente em masmorras com uma velocidade de limpeza tão rápida até que tenha alguma confiança para ser capaz de me proteger da maioria das ameaças. O objetivo por enquanto é poder próximo ou equivalente ao Rank B. Havia um único caçador Rank B nesta cidade, e ele era uma celebridade conhecida. A força que ele demonstrou deixou muitas pessoas com medo, já que até mesmo balas e atiradores eram ineficazes contra alguém de Rank B. A cidade em que estou, Outer Bank X, era apenas uma cidade pequena com algumas masmorras, sendo a de classificação mais alta C. Outras cidades mais para o interior têm caçadores muito mais poderosos com masmorras de nível ainda maior. Minha próxima parada será na masmorra de nível I, Frozen Wasteland, que muitos caçadores não frequentavam. Com características extremamente frias, esta masmorra tinha 20 andares, com várias feras de atributos frios aparecendo. Deve ser ainda mais fácil de limpar com meu lançamento constante de bola de fogo. Antes de ir para Terra Congelada, quero continuar testando quantas vezes mais posso lançar minha única habilidade no momento, Bola de Fogo. Das 500 vezes anteriores, eu lancei-o mais de 200 vezes enquanto limpava esta masmorra. Encerrando meus pensamentos, me afastei do cristal verde e comecei a experimentar se eu poderia lançar habilidades infinitamente ou se eu tivesse apenas um anormal quantidade de foco que eu não conseguia ver. Assim, uma cena estranha se desenrolou no último andar de Paraíso dos Macacos, com um homem sozinho continuamente lançando bolas de fogo. Eles explodiram a poucos metros dele, e mais seguiram logo após. 20 minutos.
Eu ainda estava lançando bola de fogo sem parar, fazendo com que meu coração batendo descontroladamente se inclinasse para aquela ideia insana. Aproximadamente mais de 1000 lançamentos nos últimos 20 minutos, vamos continuar mais uns. 40 minutos depois, eu já tinha passado da emoção, superado o medo, superado toda aquela ideia ridícula, e tomei isso como um fato. Isso foi algo fora dos meus sonhos mais loucos, e eu nem entendi como isso poderia ser possível. Na última hora, eu lancei uma habilidade de Rank F, bola de fogo, mais de 3000 vezes, nem mesmo alguém de Rank A, ou o caçador de classificação mais alta conhecido, Steel Mikhail, seria capaz de fazer algo assim. Isso me assustou e me deu uma grande esperança de algum dia me levantar, não muito longe deles. Com o passar do tempo, as bolas de fogo que saíram gradualmente tornaram-se mais condensadas e suas explosões mais pronunciadas, além de viajarem muito mais rápido. Nos últimos 10 minutos, em vez de normalmente lançar uma bola de fogo a cada segundo, 2 dispararam por segundo. Eles aparentemente estavam se tornando menores, mais rápidos e mais explosivos à medida que eu continuava a lançá-los. Esta deveria ser a minha proficiência aumentando a um ritmo estúpido e louco por causa de quantas vezes eu estou lançando a habilidade. Meu painel atual era assim. Noah, ocupação, caçador. Vitalidade, 10. Foco, força, 10. Habilidade, S, bola de fogo 59. A proficiência para a habilidade, bola de fogo, tinha incrivelmente subiu até 59, uma figura maluca para entender. Pelo que eu sabia, havia muito poucas pessoas que tinham proficiência superior a 30, já que os caçadores se aprimoravam continuamente e obtinham habilidades de classificação mais altas com o passar do tempo. Um caçador Rank F usando bola de fogo como sua primeira habilidade passaria para usando uma habilidade de classificação e assim que obtivessem fundos para comprar uma. Ninguém passou tanto tempo usando uma das habilidades de classificação mais baixa por um longo período de tempo. Olhando para a alta proficiência, fiquei animado com o que aconteceria se eu continuasse a conjurar e aumentá-la ainda mais. O poder da habilidade, bola de fogo, atualmente deve superar qualquer outra habilidade do próximo nível em termos de dano e velocidade com que ela voa, provavelmente está se aproximando do nível D em sua habilidade ofensiva. Eu estava ansioso para continuar meu teste de lançamento sem fim, mas trouxe para parar e passar para os planos da minha agenda. Fui em direção ao cristal verde ainda brilhante no meio da sala e coloquei minha mão sobre ele, o que instantaneamente me teletransportou para fora do monólito. Apareci não muito longe da entrada, com algumas pessoas olhando em minha direção com expressões de surpresa. Será que toda a equipe dele apagou ou temos um ranker aqui? Hunter F. Um ranker. Você já os viu vestidos assim com uma mochila frágil? Minhas desculpas, garoto, espero que eles não sejam seus amigos mais próximos. Hunter G. Algumas pessoas notaram as anormalidades quando alguém terminou a masmorra e foi transportado sozinho. Meu traje atual realmente não combinava com ninguém de rank C ou superior, como muitas pessoas notaram rapidamente. A maioria das pessoas que estavam lá há 1h30 atrás, quando entrei na masmorra, ou não estavam prestando atenção, pois o complexo ao redor a parte principal da masmorra era um espaço bastante grande. Ignorei os olhares de pena dos caçadores que pensaram que o resto da minha equipe havia partido e me dirigi ao portão. Engraçado, eu estava me acostumando cada vez mais a ignorar os olhares de outras pessoas à medida que o dia passava. Do lado de fora do portão, havia algumas barracas e pessoas correndo. Fui em direção a outra seção onde havia alguns carros alinhados e planejados para usar o sistema Hunter Raid. Havia muitas pessoas ganhando a vida dirigindo caçadores das masmorras para o centro desperto ou para seu alojamento. Foi um trabalho muito perigoso, pois você sempre pode ter um cliente instável, mas desta vez eles são pessoas superpoderosas que poderiam explodir você ou quebrar seu pescoço com um giro das mãos. Um homem rapidamente se aproximou de mim com uma expressão sorridente e perguntei se eu precisava de uma carona.
Eu balancei a cabeça e rapidamente entrei no Dodge Charger estacionado na minha frente, nosso destino, o Frozen Wasteland. Na viagem de 25 minutos em direção à próxima masmorra, continuei pensando em todas as coisas que perdi e repassei meus planos para o próximo calabouço, próximos dias. O tempo passou rapidamente e nos aproximamos de outro enorme monólito, este com um leve tom alaranjado. Muitos caçadores não gostaram de limpar esta masmorra por causa do frio extremo, resultando na limpeza obrigatória por parte do governo rotineiramente. Porém, eu demoraria o meu tempo nesta masmorra, pois havia significativamente menos caçadores, e mesmo uma única corrida provavelmente me renderia mais que o dobro do dinheiro que ganhei em Paraíso dos Macacos. Paguei a tarifa alta e saí do carro, mostrando minha licença de caçador para os guardas na porta, que não se importaram comigo depois de me dar uma segunda olhada e sacudir os olhos redes. Ei, eu prometo a você que não sou apenas um caçador em uma missão suicida, certo? Olho ao redor do recinto desta masmorra e sigo em direção à entrada. Não havia nenhuma equipe de prontidão para entrar, com alguns caçadores aglomerados em algumas barracas e lojas vendendo alimentos e equipamentos. Nada me impediu quando fui rapidamente até a entrada e coloquei minha mão em uma das portas quadradas, o que rapidamente me transportou para o primeiro andar da masmorra de Henki, Frozen Wasteland. Fui rapidamente assediado pelo frio que afastou muitos caçadores, e rapidamente lancei 2 bolas de fogo que não voaram para longe de mim desta vez, mas circularam ao meu redor. Fazer isso geralmente exigia que os caçadores fornecessem continuamente mais energia, mas nada disso poderia ser sentido em mim. Assim que ordenei as bolas de fogo que circulassem a alguns metros de distância de mim, o frio foi praticamente compensado e nem perto de onde estava antes. Mas não havia uma pausa a ser dada, pois logo ouvi o rosnado de animais que rapidamente se manifestaram. Lobos brancos e claros estavam correndo em minha direção, seus dentes brancos e brilhantes brilhando ameaçadoramente no deserto branco. Porém, não havia um único indício de medo em mim, enquanto avançava com confiança. Bolas de fogo, condensadas estavam rapidamente saindo de mim em alta velocidade, explodindo nos corpos dos lobos e soprando massas de carne para longe. O grupo foi rapidamente eliminado na primeira saraivada de bolas de fogo, e tudo o que me restou foi pegar o núcleo, que caiu. Eu ansiava pelo caminho frio e enevoado à minha frente enquanto corria pelo 20º andar, masmorra que seria o início da minha jornada. Fim do capítulo. Capítulo 5. Quantas bolas de fogo para derrubar um enorme urso polar. Nos primeiros 5 andares do Frozen Wasteland, matilhas de lobos brancos apareceram. Com a velocidade rápida das bolas de fogo tão prejudiciais, elas foram derrubadas rapidamente. Além de lançar a habilidade contra os inimigos que apareciam, alguns deles giravam ao meu redor e lançavam a habilidade ainda mais aleatoriamente conforme eu avançava, mesmo que não houvesse inimigos perto de mim. Eu queria aumentar a proficiência de bola de fogo o mais rápido possível. Eu só podia imaginar o que esses monstros sentiam, pois eles ouviriam sons de uma explosão que rapidamente os puxou em minha direção antes que encontrassem um destino terrível. Matar todos esses monstros não teve muito efeito sobre mim. Eu estava olhando para eles como os meros monstros que eram, eles não hesitariam um segundo em arrancar minha cabeça se eu lhes desse a chance. Sem falar no ódio que todos têm contra os monstros por todos os massacres na fase inicial do Apocalipse. Os primeiros 5 andares foram rapidamente limpos, e a partir do 6º andar começaram a aparecer monstros com formato semelhante ao de raposas. Estes são muito maiores que os lobos antes deles. Seu tamanho surpreendentemente não os tornou mais lentos e eles estavam correndo em minha direção enquanto rosnavam ferozmente. As bolas de fogo, ainda mais condensadas, estavam atirando de mim sem parar. Eu estava fazendo o meu melhor para me ajustar à velocidade cada vez maior enquanto mirava em suas cabeças e membros. Assim que houve o impacto, ocorreu uma explosão e pedaços de carne voaram. As raposas árticas foram então derrubadas com a mesma facilidade que os lobos.
Isso continuou até o 15º andar, onde um enorme boi almiscarado começou a aparecer. Pareciam bisões enormes, mas com muito mais pelo. Parei de mirar em seus membros, pois parecia que sua pelagem espessa fornecia alguma proteção para eles, e me concentrei em lançar as bolas de fogo apenas em suas cabeças. Na velocidade com que eles estavam correndo em minha direção, eu realmente tive que recuar para evitar ser atropelado sempre que encontrava um grupo de 4 ou 5 bois almiscarados. Pelo menos um seria capaz de chegar a alguns metros. Isso diminuiu um pouco minha confiança cada vez maior, me fazendo desacelerar e parar meu lançamento incessante, que causava sons explosivos que alertavam os monstros quando eu me aproximava. Assim que encontrei outro grupo, lancei tantas bolas de fogo quanto pude e os mantive ao meu redor sem perder o foco, antes de bombardear o grupo quando me aproximei. Só assim, passei suavemente por todo o caminho até o 20º andar, que continha escadas de cristal que desciam. Respirei fundo e me preparei, lançando o máximo de bolas de fogo que pude, continuar me circulando antes de perder o controle e elas explodirem, que eram cerca de 10. Mais do que isso, e eu perderia a concentração de algumas que voariam e explodiriam. Desci as escadas e me deparei com uma ampla caverna onde ventos frios sopravam. No centro havia uma enorme massa adormecida de uma fera. Assim que entrei, 2 olhos brilhantes se abriram, me dando um choque. Este foi o primeiro monstro que realmente me fez sentir um pouco sufocado, principalmente devido ao seu tamanho. Não perdi mais tempo antes de ordenar que as bolas de fogo ao meu redor corressem em direção à enorme fera, que agora estava apoiada nas patas traseiras. Droga! Todas as 10 bolas de fogo correram em sua direção, com mais algumas aparecendo ao meu redor alguns segundos depois. A fera, que parecia um enorme urso polar, cruzou os braços grossos em volta do rosto quando as bolas de fogo vieram e uma enorme explosão ocorreu. Bum! A poeira encheu a sala, mas eu nem me preocupei em esperar e verificar se ele ainda estava vivo ou não antes de jogar as próximas 10 bolas de fogo na mesma direção. WOOSH. Soltei um grito enquanto recuava rapidamente. O urso não estava morto e correu alguns metros até mim, com os braços mutilados e queimados, mas com as enormes mandíbulas com dentes brancos e imaculados bem abertos. As últimas 10 bolas de fogo que eu joguei fora salvaram minha vida, pois elas rapidamente explodiram nas mandíbulas abertas do urso e explodiram sua cabeça. Ponto. Droga. Droga. Eu estava respirando pesadamente enquanto me acalmava. Essa foi por pouco. Se eu tivesse esperado um único segundo. Se eu estivesse um pouco mais confiante, minha cabeça teria sido arrancada imediatamente. Droga! Jogar aquelas últimas bolas de fogo sem verificar nada salvou minha vida. Eu tropecei e controlei minhas emoções enquanto a poeira baixava e a sala voltava à serenidade. Fechei os olhos enquanto os acontecimentos dos últimos minutos passavam pela minha cabeça. Eu estava apressando as coisas. Eu só tinha uma habilidade de Rank F e sozinho ataquei uma masmorra de Rank E. Estúpido. Não importa que eu possa lançá-lo repetidamente se ele não conseguir derrubar chefes enormes como este rapidamente. Mesmo com o aumento da proficiência de bola de fogo, não foi suficiente para eu derrubar confortavelmente um boss de Rank E. Eu também não absorvi nenhum dos núcleos que coletei até agora porque planejei vender todos eles para comprar rapidamente um livro de habilidades de nível superior. Também estúpido. Se eu absorvesse alguns núcleos de força, meus músculos seriam reforçados e eu ficaria mais forte e mais rápido. Se eu absorvesse mais núcleo de vitalidade, minhas defesas e saúde aumentariam ainda mais para que um único ataque não me matasse. Respirei fundo enquanto essas ideias fluíam. Não precisa correr. Planeje com cuidado primeiro. Meu plano original era mergulhar nessas masmorras repetidamente hoje até ganhar dinheiro suficiente para comprar uma habilidade de classificação C, mas essa pode não ser a ideia mais inteligente. Eu precisaria repetir Frozen Wasteland pelo menos 3 ou 4 vezes sozinho se quisesse arrecadar fundos próximos a $500 mil. Só o Paraíso dos Macacos me deu materiais no valor de cerca de $60 mil,
e eu ganhei quase o dobro dessa quantia aqui, com 100 núcleos, nos últimos 20 andares desta masmorra. Um novo plano rapidamente se formou e eu me levantei para verificar o que o boss havia derrubado. Um livro de habilidades e alguns núcleos de rank que eram um pouco maiores que um ovo de pombo. O livro de habilidades que peguei chamava-se Armadura Ártica. A felicidade rapidamente veio à minha cara, pois essa era uma das categorias de habilidades que eu planejava comprar. Habilidades como essas complementam muito o eu atual, já que algumas habilidades de armadura são cronometradas e outras permanecem enquanto você fornecer a energia. Os tanques geralmente lançam essa habilidade ao lutar contra bosses, garantindo-lhes outra camada de proteção aumentada. Se o tanque não tiver um foco alto o suficiente, ele pode ficar sem energia para a armadura e ser rapidamente eliminado, então os membros de sua equipe tiveram que agir rápido para matar o boss. A armadura ártica permaneceria ativo como contanto que você forneça a energia para a habilidade. Não perdi tempo aprendendo e ativando-o rapidamente. Uma fina camada cristalina de gelo formou-se rapidamente por todo o meu corpo, dando-me uma sensação refrescante. Quase todos os ventos frios que sopravam na caverna pareciam uma brisa para mim. Uau! Eu já estava apaixonado por essa nova habilidade. Como sempre, não senti que estava usando energia ou esgotando nada do meu corpo enquanto a habilidade estava ativa. Um sorriso confiante rapidamente voltou ao meu rosto enquanto eu recolhi o resto dos núcleos e coloquei em minha mochila agora pesada. Virei-me para o cristal verde que surgiu após a morte do enorme urso, desativei a armadura ártica e toquei o cristal. Já era noite lá fora, o ar frio que emanava do monólito Frozen Wasteland aumentava um pouco mais. Passei pelas poucas pessoas que estavam ali e segui em direção às estradas onde muitos carros estavam estacionados. Alguém rapidamente se aproximou de mim e eu entrei no carro. Meu destino agora era o popular Hunter Lodging no centro da cidade de Outer Bank X. Muitos caçadores não tinham um residente permanente onde ficassem porque se mudavam muito, então os luxuosos hotéis começaram que eram especificamente para caçadores. A maioria pagava para ficar lá durante o dia, já que o custo não chegava nem perto do que a maioria dos caçadores ganhava matando monstros dia após dia. Quase ter minha cabeça arrancada me acordou um pouco, embora eu pensasse que estava pensando muito claramente quando estava planejando tudo. Eu estava encerrando o dia por enquanto. Vou classificar os núcleos que caíram e ver quanto dinheiro posso ganhar vendendo-os e quantos devo absorver. Chegamos rapidamente ao alojamento dos caçadores chamado Pristine Residence. Paguei a passagem e fui em direção à entrada do hotel. Eu voltaria para meu pequeno apartamento outro dia para pegar meus objetos de valor, agora só precisava descansar um pouco. A Pristine Residence tinha uma aparência luxuosa com luzes brilhantes ao redor. Por ser um alojamento de caçadores, eram oferecidos muitos serviços aos caçadores. Além do jantar extravagante com carne de monstro especialmente cozida, pequenas lojas que vendiam e compravam livros de habilidade, itens e núcleos também estavam aqui, embora não fossem tão extensas quanto as lojas em os centros despertos. Vender seus itens nos centros despertos normalmente geraria mais lucro e você seria capaz de encontrar habilidades mais raras lá. Lugares como a residência prístina eram mais um negócio, enquanto os centros despertos estavam sob a proteção do governo. E o governo nunca parou de comprar todos os itens que caíam dos monstros a granel. Fui até a área de recepção, onde uma mulher loucamente embonecada estava exibindo o sorriso mais doce e apresentei minha licença de caçador. O sorriso nunca deixou seu rosto enquanto ela rapidamente processava um quarto para mim e me entregava o cartão-chave. Não me preocupei em verificar nenhuma das lojas do enorme prédio e fui direto para a sala que ficava no 10º andar. Tudo que eu queria fazer agora era deitar em uma cama macia. Fim do capítulo. Capítulo 6 Escolhendo novas habilidades. A sala da Pristine Residence era bastante grande. Os caçadores preferiam descansar nesses alojamentos especialmente construídos pela segurança que lhes era garantida.
Ninguém queria ser o caçador rico e renomado que foi morto durante o sono. Havia uma travessa de frutas frescas ao lado e uma cama grossa no meio do quarto. Sentei-me na cama e esvaziei os core na minha mochila para ter uma ideia de quanto dinheiro poderia conseguir amanhã. Havia 38 núcleos de foco, 54 de força e 48 de vitalidade, misturas de classificação F, o 0026E. Esses muitos núcleos só seriam possíveis se você fosse um jogador de classificação muito alta, solando masmorras inferiores ou se divertindo com outros do mesmo calibre para atacar masmorras de classificação alta. Apenas os núcleos sozinhos provavelmente me renderiam um total de $180 mil se eu vendesse todos eles. Eu não seria capaz nem de comprar uma habilidade de rank C, mas provavelmente poderia obter uma habilidade de rank D ou 2 habilidades de rank I. Se eu decidir vender a cura menor, que recebi do chefe de Paraíso dos Macacos, são outros $20 menos 30 mil. Mas eu estava mais interessado em aprender essa habilidade depois da luta com aquele urso. Fiquei distraído enquanto olhava para os núcleos na minha frente. Fazer algo assim sempre foi um desejo meu, mas nunca, em meus sonhos mais loucos, pensei que isso se tornaria realidade. Minha mente rapidamente voltou ao período de confusão, quando os monstros foram apresentados ao mundo pela primeira vez. A última coisa que me lembro de ter dito aos meus pais foi: divirtam-se. Eles estavam indo para o aniversário, finalmente algum tempo longe do filho que ainda não havia saído de casa. Essas foram as últimas palavras. Lágrimas caíram inconscientemente dos meus olhos enquanto minha mente voltava àquela época. Lembro-me da raiva que senti. A impotência enquanto me escondia no porão. Longe dos gritos e rosnados que eram claramente ouvidos como se estivessem ao meu lado. Tudo o que fiz foi segurar meu telefone e assistir às atualizações de notícias que iam desde monstros aparecendo, até conselhos para as pessoas se esconderem em suas casas, até humanos superpoderosos e os militares intervindo. Eu me escondi naquele porão por 2 seguidos dias antes de ter coragem de subir e comer alguma coisa. As semanas que se seguiram foram apenas a confirmação de muitas pessoas que não tiveram seus entes queridos de volta. Fiquei com medo e vergonha naquele momento. Meus pais, que fizeram tudo por mim, foram massacrados por monstros enquanto eu me encolhia de medo. O tempo seguinte pareceu passar como um borrão. Com o dinheiro que meus pais deixaram para trás, consegui viver confortavelmente. Demorou meses até que eu começasse a direcionar a raiva e o desamparo para as coisas que causaram isso, mas ainda não fui capaz de fazer nada a respeito. Nos meses seguintes, passei aprendendo tudo o que pude sobre monstros, masmorras, caçadores despertos e a realidade do nosso novo mundo. Só hoje aprendi um livro de habilidades e acordei. Enxuguei as lágrimas do rosto quando uma expressão resoluta voltou. Eu não podia fazer nada naquela época, mas posso mudar o que faço agora. Separei alguns núcleos de vitalidade e força de classificação F para absorver e peguei o telefone perto da cama para solicitar serviço de quarto. Então aprendi a habilidade cura menor e experimentei a habilidade pela primeira vez. Uma luz verde tomou conta do meu corpo, reduzindo um pouco do cansaço que sentia. Eu também fiz com que a armadura ártica ficasse ativa ao mesmo tempo, já que sua proficiência aumentaria quanto mais tempo fosse usada, e suas propriedades defensivas aumentariam ainda mais. Comecei então a absorver alguns dos núcleos que reservei. Minha comida chegou não muito tempo depois, 2 pratos de costela com um pouco de água. Pausei tudo quando peguei a comida na porta e comi os bifes que me esperavam. Liguei a TV enquanto comia para verificar se havia algo de interessante acontecendo hoje. Havia um âncora barbudo de terno conversando com um caçador de celebridades. Senhor Doyle, você acabou de voltar do exterior depois de fazer trabalho de herói no país Z da Federação Unida. Quão diferentemente os caçadores vivem lá em comparação com o nosso grande e abençoado império. Âncora de notícias. Haha, o trabalho foi divertido, mas definitivamente era um ambiente novo. As coisas são feitas de maneira muito diferente lá.
O mergulho em masmorras é estritamente regulamentado, com os caçadores tendo que entregar obrigatoriamente mais da metade de seus ganhos ao governo. Foi realmente revelador ver Celebrity Hunter. Meu Deus, como os caçadores podem viver sob tamanha opressão? Eu me rebelaria. Não é nada como o nosso grande império, onde os caçadores têm a liberdade de crescer e prosperar. É por isso que temos heróis tão incríveis surgindo ao longo dos anos. Deus abençoe esta nossa grande nação. Âncora de notícias. Bem, Celebrity Hunter. Eu rapidamente desliguei a TV enquanto balançava a cabeça. Nada digno de nota parece estar acontecendo, apenas a propaganda usual sendo lançada contra o observador comum de notícias. O Império abençoado, somos verdadeiramente abençoados. Em comparação com a Federação Unida, os caçadores aqui têm uma taxa de mortalidade muito maior. As quebras ocasionais das masmorras também causam vítimas em massa, já que os tempos de resposta geralmente eram lentos. Embora eu tenha muita sorte de estar onde estou, ao longo dos anos tenho sido cético em relação a muitas das coisas que ouço. Os caçadores da Federação Unida levam vidas muito diferentes, mas pelo que tenho visto em fóruns online, eles estão felizes com a forma como as coisas funcionam. É claro que ainda existem muitos problemas, mas nem de longe tão horríveis como todas as nossas redes de notícias fazem parecer. Mesmo as coisas boas que você vê online também podem ser uma representação falsa. Então eu acho que eu mesmo teria que visitar lá para ver como as coisas serão no futuro. Assim que terminei de comer e absorver cerca de 40 núcleos de vitalidade e força, fui até a cama para descansar um pouco. Antes de dormir, certifiquei-me de ativar a armadura ártica. NOAA, ocupação, caçador. Vitalidade, 30. Foco, força, 30. Habilidade, S, bola de fogo 81, CURA1, armadura ártica 5. A manhã chegou. Eram cerca de 6 da manhã quando acordei. A cama tinha um contorno de gelo de onde eu dormia. Eu verifiquei meu painel para ver que a armadura ártica teve sua proficiência aumentada para 61. Tornou-se um pouco mais espessa e agora parecia que havia quase uma armadura de gelo por todo o meu corpo. Eu me senti extremamente confortável dormindo com a habilidade ativada, meu corpo sentindo uma sensação de resfriamento durante todo o tempo. Tomei um banho rápido e me limpei, e depois fui tomar café da manhã na sala de jantar. Depois de terminar a comida, dei uma olhada nas lojas de caçadores do hotel só para ver se as habilidades que eu tinha em mente estariam lá, mas não tive tanta sorte. Havia uma variedade de habilidades de rank CF, mas nenhuma que se enquadrasse totalmente nas diretrizes que eu tinha em mente. Saí e chamei outro motorista para me levar ao maior centro desperto em Outer Bank X. Este centro era tão grande quanto um estádio, com muitos caçadores e humanos normais correndo. Já estava lotado de manhã cedo, com muitas coisas sendo vendidas ou negociadas. Primeiro fui negociar os core, que não absorvi em uma das lojas, e minha conta logo tinha $155 mil extras. Mesmo depois de ter absorvido mais de 40 núcleos, o restante ainda foi suficiente para me trazer tanto assim depois de mergulhar em 2 masmorras. Esse dinheiro trouxe um sorriso ao meu rosto, mesmo sabendo que logo iria acabar. Ignorando todo o resto, fui até a loja que tinha uma enorme placa de livros de habilidades. Havia centenas de livros de habilidades colocados atrás de um vidro grosso com suas descrições escrito. Em ambos os lados da entrada havia 2 caçadores que pareciam ser rank D ou superior. Entrei na loja e com certeza havia alguns livros que atendiam aos meus critérios. A primeira habilidade que se encaixou exatamente no que eu queria foi a habilidade de rank D, Flames of Torment. A habilidade permitia lançar um pilar de chamas a uma distância máxima de 10 metros e duraria enquanto a energia fosse aplicada. A habilidade se aproximou do nível C em poder, mas foi negligenciada por muitos caçadores por causa de sua característica de alto uso de energia. Combinou perfeitamente comigo. Com seu alto dano, o pilar de chamas continuaria concentrado em uma linha de fogo que queima qualquer coisa na minha frente.
A próxima habilidade que correspondia ao que eu estava procurando e que eu realmente tinha dinheiro suficiente para comprar era outra habilidade de Rank D chamada Salvaguarda. Essa era uma habilidade muito peculiar que causava dores de cabeça em muitos tanques. Lançar essa habilidade aumentou muito sua defesa e até absorveu totalmente todos os danos de habilidades de classificação inferior. A única desvantagem foi sua alta necessidade de energia e o fato de que você não poderia se mover enquanto esta habilidade estava ativa. Os chefes regularmente se movem e atacam qualquer coisa que os cause dano, se eles perceberem que seus ataques não estão passando por um tanque que está parado, eles irão simplesmente mover-se para atacar outros membros do grupo que estão causando danos. Os tanques que usaram essa habilidade pela primeira vez causaram a morte de muitos conjuradores de feitiços, pois demoraram muito para alcançar o monstro depois de serem capazes de se mover novamente. Você também nunca quer ser um mago com sua defesa frágil para lançar essa habilidade e paralisar, assim que sua mana acabar você estará cercado e... Por causa de tudo isso, um livro de habilidades de classificação D que normalmente custa cerca de 100 milhares de dólares, consegui comprar por 60 milhares de dólares. Com Flames of Torment custando 90 milhares de dólares, eu efetivamente usei quase todo o dinheiro que ganhei no dia anterior. Agora, era hora de voltar para Frozen Wasteland. Fim do capítulo. Capítulo 7 Muito fácil. Pedi uma carona assim que terminei e fui levado para a masmorra, Frozen Wasteland, em 20 minutos. Eu ainda tinha aquela mesma mochila comigo, pois deveria ser mais que suficiente para carregar, Core S que caem mesmo se eu mergulhar várias vezes. Coloquei minha mão em um dos quadrados do monólito e voltei para o chão frio com lobos correndo mais uma vez. Masmorra de Rank I, 20 andares, quão rápido seria necessário para eu eliminá-lo agora que tenho habilidades de Rank D? Eu rapidamente ativei a armadura ártica e salvaguarda, pois queria verificar o quão úteis as habilidades seriam. Imediatamente senti como se todo o meu corpo estivesse enraizado no chão, pois não conseguia mover um único músculo. Uma camada transparente de energia rapidamente se formou no topo da armadura ártica e os lobos velozes chegaram. O mais próximo deu um golpe com suas enormes garras, mas eu nem senti o impacto quando o lobo foi devolvido. O Rank D, salvaguarda, fornecia defesa quase absoluta contra monstros e habilidades de nível inferior, isso era verdade. Com ambas as habilidades de defesa ativadas, observei enquanto os lobos avançavam em minha direção e tentavam arranhar, morder e qualquer outra coisa que pudessem imaginar, mas eles nem sequer tocaram em minhas roupas. Com minha confiança voltando lentamente, lancei uma habilidade que eu estava muito ansioso por, Chamas do Tormento. Um raio ofuscante de chamas rapidamente brotou na minha frente, perfurando dois dos lobos que estavam parados à minha frente. As chamas literalmente incineraram a área onde tocaram os monstros, deixando buracos em seus corpos. Os dois lobos restantes ao meu lado soltarão gritos assustados, mas eu não dei tempo a eles e duas bolas de fogo condensadas explodiram rapidamente em suas cabeças. Eu desativei Chamas do Tormento e Salvaguarda e pude me mover novamente, e fui verificar os lobos perfurados pelo pilar de chamas na frente. Um cheiro de queimado estava no ar, já que os lobos tinham quase metade de seus corpos queimados ausente. O sangue restante na outra metade de seus corpos estava borbulhando e fervendo. Droga! Mantive meu espanto enquanto corria para frente, querendo ver mais sobre como era essa nova habilidade mortal. Eu apenas mantive a armadura ártica ativa e continuei jogando bolas de fogo indiscriminadamente na minha frente para poder aumentar sua proficiência. Ponto. Agora que eu estava me familiarizando mais com as habilidades, parece que quanto mais próxima a proficiência se aproxima de 100, mais próxima a habilidade se torna capaz para causar tanto dano quanto uma habilidade do próximo nível. Como a bola de fogo de Rank F se aproximava de 100 em proficiência, sua velocidade e dano eram quase os mesmos de uma habilidade ofensiva de Rank E.
Eu não queria abandonar completamente Bola de Fogo agora que tinha a habilidade de Rank D, Chamas do Tormento, pois ainda era muito eficaz quando bem usado. No próximo andar, assim que os lobos começaram a aparecer, eu iniciei Flames of Torment. Fiz a coluna de fogo se mover horizontalmente em vez de apenas atirar em linha reta, fazendo com que ela literalmente derretesse as feras ao meio. Todos os 5 lobos correndo. Morto em um ataque. Haha, eu já estava me apaixonando por essa habilidade. Sentindo a vontade de dominar facilmente esses monstros, corri pelo chão ainda mais rápido. Não importa se eram os lobos, as raposas ou o boi almiscarado, Chamas do Tormento, não discriminava e facilmente queimava buracos nas feras com seu calor extremamente alto. A sensação de adrenalina desapareceu lentamente enquanto eu estava nas escadas para o chefe mais uma vez. Eu fui decente o suficiente para sair inteiro ontem, mas eu ia ter certeza de retirá-lo ainda mais completamente hoje. Desci as escadas e observei a massa adormecida de uma fera se levantar mais uma vez, seus brilhantes olhos vermelhos tentando perfurar através de mim. Sem perder tempo, um pilar de chamas brotou na minha frente como uma flor vermelha desabrochando. O urso subindo levantou suas enormes patas para proteger seu corpo mais uma vez, mas desta vez não houve descanso das chamas. Graaaa! Um uivo triste foi liberado quando os membros da fera não duraram nem um segundo, destruindo-os em uma explosão de carne e ossos, continuando no corpo do urso. Um buraco crepitante foi rapidamente aparente no centro do peito da fera, interrompendo seus uivos e fazendo-a cair de volta no chão frio e duro. Bum! Controlando minha respiração, olhei para a enorme massa que agora queimava na minha frente. Algo que me deu medo no dia anterior, nem consegui chegar alguns metros perto de mim agora. Fechei os olhos enquanto saboreava essa sensação, e então fui em frente para pegar os núcleos e, desta vez não foi um livro de habilidades, mas um item. Consegui rapidamente identificar o equipamento ao lado do enorme urso. Botas rápidas aumentam a velocidade do usuário. O item trouxe um sorriso ao meu rosto, já que raramente caíam e podiam ter um preço alto. O melhor dos itens é que você pode usar, reaproveitar e depois vender sem que eles percam o valor. Calço as botas, sentindo meu corpo ficar visivelmente mais leve. Corri e confirmei que poderia me movimentar com mais facilidade. Concluindo rapidamente a masmorra Rank e Frozen Wasteland, uma sensação de realização aumentou quando fui em direção ao cristal verde. Antes de sair, porém, tirei alguns dos núcleos de vitalidade e força que coletei nesta corrida e comecei a absorvê-los. Os núcleos de Rank F permitiam que um caçador fosse fortalecido em até 50 pontos de atributo, núcleos de Rank I até 100, Rank D até 150 e assim por diante. Os caçadores no topo do mundo atualmente tinham seus pontos de atributo próximos de 300. Não importava quantos núcleos de classificação F você consumisse, se você quisesse passar de 50 em seu atributo, você teria que absorver núcleos de classificação I, com o processo se repete para classificações mais altas. Absorver núcleo de Rank I enquanto minhas estatísticas ainda estavam abaixo de 50 só fez com que eles subissem um pouco mais rápido. Parei de absorver quando vitalidade e força atingiram 50 e, como sempre, foco estava em branco, então todos esses núcleos foram guardados na bolsa. Embrulhei tudo e me aproximei do cristal para sair da masmorra. Quando toquei o cristal e fui transportado para fora do monólito, debate se deveria repetir esta masmorra ou ir para uma das poucas masmorras de Rank D em Outer Bank X. Atualmente tinha 2 habilidades de Rank D, uma das quais era destruir monstros nesta masmorra de Rank I como se fossem de papel, o outro, uma vez ativado de qualquer maneira, me tornaria quase impermeável a qualquer dano abaixo do Rank D, e forneceria enorme defesa ao enfrentar monstros de Rank equivalente. Ponto. Faz sentido ir para uma masmorra de classificação mais alta, o que significará mais andares, mais monstros e melhores quedas. Desta vez, porém, eu não poderia ser imprudente. Como eu já estava em Frozen Wasteland e levei menos de 20 minutos para limpar tudo,
não deveria ser um problema repetir esta masmorra uma ou duas vezes. Não haverá surpresas e minha segurança está garantida, além do fato de haver tão poucas pessoas aqui. Me decidi e me aproximei novamente de um dos quadrados do monólito, colocando minha mão e desaparecendo logo em seguida. A segunda rodada de Frozen Wasteland hoje me trouxe mais core, com a adição de Blade Strike. Com um golpe de sua espada, desfere um golpe mortal sobre seus inimigos. Essa habilidade não foi tão útil para mim, então joguei a mochila na mochila e entrei novamente pela terceira vez hoje. A terceira rodada de Frozen Wasteland me deu uma quantidade semelhante de core, desta vez com um número bastante raro. Habilidade, Convocar Golem, convoca um único parceiro para lutar em seu nome. Muitos caçadores comprariam essa habilidade assim que ela chegasse à prateleira, pois permite que os lançadores efetivamente tenham outro tanque, ou que os cavaleiros e berserkers tenham um parceiro para sofrer o dano por alguns segundos. Porém, isso realmente não combina com o meu estilo, já que será um golem de movimento lento, e eu corro por esses monstros bastante rápido. Tudo o que isso significou para mim foi poder receber mais dinheiro por uma quarta corrida de habilidade, apenas core, não um único livro de habilidade ou item. Essa corrida me chateou. Quinta execução, mais núcleos e um item, espada de Kenshin. Tão simples quanto isso, era uma espada. Eu não estava planejando chegar perto de nenhum monstro, então isso também estaria sendo vendido. Minha mochila estava quase transbordando, então irei a um centro desperto para vender as coisas que coletei até agora. Eu estava ansioso por isso, já que meus lucros agora passariam facilmente de $500 mil, o que significa que posso finalmente conseguir uma habilidade de rank C. Noa, ocupação, caçador. Vitalidade, 50. Foco, força, 50. Habilidade, S, F bola de fogo 96, F rio 10, e armadura ártica 79, D chamas do tormento 31, DSALVAGOARDA 8. Equipamento, botas e Swift. Fim do capítulo. Capítulo 8. O ataque é a melhor defesa. Em uma mansão desconhecida em algum lugar de Outer Bank X. Senhor, notamos uma anormalidade em uma das masmorras hoje. Butler. Ah, e o que aconteceu? O mordomo observou o olhar desinteressado do homem à sua frente e continuou. A masmorra de classificação I, Frozen Wasteland, de repente passou de uma avaliação arriscada de moderada para baixa. Ah, então alguém está fazendo meu trabalho para mim enquanto estou ocupado com a masmorra de classificação C. Sim, senhor. Mas o problema é que essa mudança ocorreu no espaço de 2 horas. Assim que o mordomo terminou essas palavras, os olhos do homem com quem ele estava conversando brilharam. Quem foi? Uma equipe ou um ranker que acabou de aparecer? Não sabemos, senhor, estamos verificando. Butler. Bom, me avise assim que descobrir. As meninas estão prontas? A atenção do homem rapidamente se voltou para o andar acima dele, onde ele podia sentir alguns movimentos. Sim, senhor. Todos recém-acordados? Sim, senhor. Bom, não me incomode pela próxima hora. O mordomo de terno preto observou o homem subir as escadas. Sua maior preocupação agora era o fato de uma masmorra ter passado de um nível de risco moderado para baixo em um período de 2 horas. Isso exigia que uma masmorra fosse concluída por uma equipe de caçadores altamente qualificados, ou por um ranker muito habilidoso, várias vezes nessas 2 horas. Atualmente, havia apenas um caçador em Outer Bank X que seria capaz de trazer uma equipe especializada para limpar uma masmorra em velocidades tão altas, e ele estava olhando para ele agora indo realizar algumas atividades. O mordomo curvou-se para seu benfeitor e então se virou para descobrir quais novos caçadores haviam aparecido em sua cidade. Eu estava de volta ao centro desperto central de Outer Bank X, atualmente vendendo os itens que não precisava junto com os núcleos que não absorvi. Antes de vir aqui, certifiquei-me de absorver os núcleos de classificação e até atingir 70 pontos de atributos para vitalidade e força.
Eu lentamente me adaptei ao poder recém-descoberto que meu corpo sentia enquanto me movia, entusiasmado com meu rápido progresso. Os núcleos, itens e livros de habilidades restantes foram todos vendidos e logo tive $674.000 extras depositados em minha conta. Isso era algo inacreditável, a menos que você fosse um caçador de alto escalão. A recepcionista que cuidava do meu pedido ficou chocada porque o número de coisas que eu estava trazendo não correspondia de forma alguma à classificação da minha licença. Eu tinha o plano de ser testado e aumentar minha classificação hoje de qualquer maneira. Um salto de F para D não seria tão estranho, certo? Isso era algo que eu estava hesitando, pois fazia apenas 2 dias desde que fui registrado como caçador Rank F. Definitivamente, cabeças se voltarão em minha direção se eu subir de posição tão rapidamente. Eu ainda não me sentia confortável o suficiente para me exibir como alguém forte quando minhas habilidades mais altas atualmente eram de nível D e eu estava prestes a obter uma habilidade de nível C. Aumentar minha classificação pode esperar por enquanto, não há pressa. Eu estava indo em direção à loja do livro de habilidades, para comprar uma habilidade que já tinha visto ontem, mas não consegui comprar. Habilidade de Rank C, Esfera de Proteção do Arcanista. As energias arcanas protegem o lançador de todos os danos, mas a um grande custo. Havia muito poucas habilidades de Rank C à venda, já que a masmorra de Rank C mais alta era regularmente limpa pela única Rank B caçador em Outer Bank X com sua própria equipe. Nos últimos meses, muitas das habilidades de classificação C vieram delas. Esfera de Proteção do Arcanista forneciam defesa absoluta a quaisquer ataques do mesmo nível lançados em seu caminho, juntamente com uma alta defesa contra habilidades de nível superior. Não tinham qualquer efeito de movimento como salvaguarda, mas exigia uma grande quantidade de energia para ser mantido ativo. Meu coração estava prestes a pular do peito quando comprei essa habilidade assassina. Já ouvi o provérbio de que o ataque é a melhor defesa, mas agora, olhando para essa habilidade, a defesa era definitivamente a melhor defesa. Havia outras habilidades ofensivas espetaculares de classificação C em exibição que eu queria comprar, mas elas teriam que esperar depois de eu mergulhar nas masmorras mais algumas vezes e levantar meus fundos mais uma vez. As habilidades ofensivas definitivamente dizimariam tudo à vista se eu fosse enviar spam para eles, mas eles não garantiram minha vida. Então defesa primeiro, ataque depois. Além da habilidade defensiva de nível C, também comprei o nível D, Sentido de Perigo, que literalmente permite que você sinta qualquer coisa que possa tirar sua vida alguns segundos antes de acontecer. Era uma habilidade inestimável que também exigia alto uso de energia para ser mantida ativa o tempo todo. Esfera de Proteção do Arcanista me custou $550.000, com Sentido de Perigo, levando outros $100 milhares. Dei uma olhada nas habilidades ofensivas de Rank C que ainda não pude comprar e deixei o centro desperto para ir em direção ao meu apartamento desta vez. Eu estava planejando passar a noite lá e pegar meu laptop junto com outros itens essenciais. Depois de dar instruções ao motorista, relaxei na parte de trás do carro e aprendi Esfera de Proteção do Arcanista e Sentido de Perigo. Eu imediatamente ativei Danger Sense, mas nada parecia diferente. Presumo que sentiria alguma coisa se minha vida estivesse em perigo. Chegamos ao complexo de apartamentos em ruínas em meia hora. Dei uma olhada no lugar antes de ir em direção ao quarto onde estou morando nos últimos meses. Abrindo a porta, fiquei chocado ao descobrir que havia alguém no meu apartamento. No momento em que essa pessoa se virou, um som alto soou na minha cabeça. Isso, era perigoso. O homem estava vestido com roupas que emitiam uma luz azul, o que significa que eram todos item. Ele falou assim que seus olhos pousaram em meu rosto. Noah Osmond, pais falecidos, morando sozinhos, é caçador registrado há cerca de 2 dias. O homem estava folheando alguns papéis enquanto falava. Eu reconheci o rosto dele, ele era uma celebridade em Outer Bank X. Meu rosto rapidamente ficou severo e eu ativei Esfera de Proteção do Arcanista.
Ele olhou para cima e deu um olhar surpreso antes de continuar. A história do mergulho em masmorras inclui Apis Paradise e Frozen Wasteland. Observou-se que ele entra em ambas as masmorras sozinho e as limpa com algumas das velocidades de limpeza mais rápidas. Agora, por que um homem como você estaria escondendo seu poder? Ele embrulhou os papéis e me lançou um olhar penetrante. Meu corpo inteiro parecia estar em alfinetes e agulhas. Respirei rápido e me acalmei enquanto lembrava que tinha uma habilidade defensiva de nível C ativada agora e disse: eu não queria nenhum problema nos primeiros dias após acordar. Problemas, hein? Bem, ele sempre consegue nos encontrar. Ele olhou ao redor do meu apartamento antes de continuar. Não ficarei muito tempo aqui, sou um homem muito ocupado. Vim oferecer um ramo de oliveira. Ele caminhou pelo meu apartamento e continuou falando naquele tom arrogante. A masmorra mais alta desta nossa linda cidade exige de mim e uma equipe de outros para limpar regularmente para que uma quebra de masmorra não ocorra. Olhando para o seu histórico dos últimos 2 dias, e o fato de que você pode confortavelmente manter essa habilidade defensiva ativa depois de todo esse tempo, significa que seu poder deve ser superior. Rank C, possivelmente próximo de B. Ele deu um sorriso ao dizer a última parte. Este homem era o melhor classificado no caçador de classificação Outer Bank X. B. Coen Anderson. Precisamos de mais talentos como você para manter a segurança desta cidade e de seus cidadãos. Temos vítimas de vez em quando e precisamos de outro caçador poderoso na equipe. Nós nos reunimos no Castelo de Solael, às 10 horas, não perca. Ele terminou as últimas palavras, olhou em volta mais um pouco e saiu pela porta sem me olhar novamente. Senti a raiva fervendo rapidamente dentro de mim antes de reprimi-la. Como diabos eles me encontraram tão rápido? Fechei a porta do apartamento e fui até uma cadeira com uma expressão horrível no rosto. Coen Anderson, o caçador mais poderoso desta cidade, e aquele que está na vanguarda da defesa contra a masmorra de Rank C, Castelo de Solael. O monólito da masmorra sempre mostrou uma tonalidade laranja profunda, mostrando que ele poderia brilhar em vermelho a qualquer momento e causar a quebra da masmorra. Coen forma um grupo para limpar esta masmorra 2 vezes por semana. Os caçadores que formam esse grupo sempre mudam, já que há vítimas em quase todos os mergulhos. Isso mostrava o quão difícil era uma masmorra de Rank C. Mesmo com um caçador Rank B liderando a equipe, ainda houve vítimas. Esta informação era comum nas plataformas de caçadores locais. Novos caçadores eram regularmente recrutados para ajudar na defesa da cidade, mas haveria um memoriam pelo menos uma vez por semana para um caçador Rank C caído da equipe. Eu queria aumentar minha força lentamente antes de fazer o que pudesse para ajudar sem o risco de morte, mas acho que isso está fora de questão. Minha raiva foi controlada quando me lembrei de seu tom que parecia mais uma ordem. Arrogância, isso foi tudo o que senti dele. Suspirar, isso era o que o poder poderia fazer com você. Coen era amplamente conhecido por ser arrogante, mas ele era o caçador mais forte da cidade e era confiável para evitar uma quebra de masmorra do Castelo de Solael. Parece que visitarei uma masmorra de classificação C mais rápido do que pensava, mas era uma coisa sobre a qual ele estava errado. Meu poder definitivamente não era de nível C superior ou próximo de B. Assim que eu aprendi o livro de habilidades apropriado, com meus lançamentos intermináveis, nada ficará no meu caminho. Uma expressão feroz surgiu em meu rosto enquanto velhos planos eram descartados e novos eram formados. Noa, ocupação, caçador. Vitalidade, 70. Foco, força, 70. Habilidade, S, F bola de fogo 96, F rio 10, e armadura ártica 79, D chamas do tormento 31, DSALVAGUARDA 8, D sentido de perigo 5, esfera de proteção do arcanista 2. Equipamento, botas e Swift. Fim do capítulo. Capítulo 9 Reflexão e planejamento. Revisei tudo o que vinha fazendo até agora e procurei o que poderia mudar.
Eu continuaria cultivando Frozen Wasteland amanhã, mas também estaria indo em direção a uma das masmorras de Rank D da cidade, Goblin King's Abode, por pelo menos algumas rodadas. Acabei de aprender uma habilidade defensiva de Rank C que a maioria dos caçadores nem consegue usar devido à sua alta necessidade de energia. Não deveria haver nenhuma surpresa que pudesse surgir e colocar minha vida em risco. Junto com o Rank D, Flames of Torment, eu deveria ser capaz de limpar a masmorra de 30 andares sem problemas. Outra coisa foi o uso de minhas habilidades. Se eu realmente posso lançar infinitamente, então preciso usar isso ainda mais a meu favor. Esfera de proteção do Arcanista e Perigo Senese ainda estavam ativos. Sentei-me na minha velha cama e fechei os olhos, ativando Salvaguarda e Armadura Ártica também. Alguns minutos se passaram e me acalmei um pouco mais e percebi o que poderia ter perdido. Frozen Wasteland não foi limpo tão ativamente quanto outras masmorras de classificação e tinha um tom laranja. O que aconteceria quando fosse apagado várias vezes em um dia? Uma mudança seria muito perceptível. Suspirar. Olhei para o teto ao perceber o quão cheio de erros ainda estou. Hoje vou descansar, amanhã vou começar a me movimentar de verdade. O homem adornado com item de Rank C estava sentado na traseira de um carro luxuoso voltando para sua mansão. Ele tinha uma expressão desagradável no rosto, como se tivesse acabado de engolir um inseto. Havia muito poucas pessoas que ele odiava neste mundo enquanto estava acima das massas. Noah, o caçador recém-acordado que ele acabou de visitar, pousou perto do topo da lista das pessoas mais enfadonhas. Não era se ele era forte ou fraco, era sua atitude. Ele desprezava as pessoas com uma atitude tão patética. Quer ficar quieto e fugir do perigo depois de despertar para uma habilidade poderosa. Desagradável. Você deveria usar seus talentos dados por Deus para ajudar as outras massas patéticas a viver neste mundo um pouco mais. Os fortes governaram os fracos nesta época e não quero um fraco na minha cidade. Ou ele entra na fila ou... Um telefone conectou rapidamente no carro e Cohen falou. Revise seu nível de perigo, torne-o B. Ele foi capaz de usar uma habilidade defensiva que eu precisaria de alguns ataques para destruir, e ela permaneceu ativa durante todo o tempo em que conversei com ele. Descubra qual habilidade corresponde à descrição e avalie seu poder. Ele é provavelmente um indivíduo naturalmente desperto com uma habilidade inerente, que adiciona uma grande quantidade de foco, permitindo-lhe saltar nas classificações. Houve silêncio do outro lado da linha antes de uma resposta chegar. Sim, senhor. Ele era o único caçador Rank B em Outer Bank X. Ele tinha a vida da cidade em suas mãos. Ele poderia fazer o que quisesse sem ninguém piscar. O governo local não poderia controlá-lo. Ninguém mais nesta cidade poderia competir com ele. E é assim que as coisas vão ficar. Assim que me levantei pela manhã, compilei tudo o que sabia sobre Cohen Anderson. Além de sua atitude instável, ele era o único em Outer Bank X com uma habilidade de nível B. Alguns meses atrás, quando sua equipe formada por caçadores de Rank C derrotou o boss do Castelo de Solael, com metade do time sendo eliminado, ele teve a sorte de receber um livro de habilidades de Rank B do boss. Bosses raramente perdem qualquer habilidade, livros ou itens de nível mais alto do que eles, mas essa chance aumenta quando se trata de chefes de masmorras de alto nível. Uma masmorra de nível C está repleta de centenas de feras desse nível, junto com um enorme boss que ganha o título de Titã. Esses enormes chefes são extremamente poderosos e têm a chance de derrubar algo de nível superior ao da própria masmorra. Anderson teve muita sorte. Ele se juntou às fileiras dos caçadores de nível B e assumiu sua posição no topo desta cidade. Sua equipe nunca permaneceu a mesma ao longo dos meses, com caçadores de nível C tendo uma alta taxa de mortalidade devido aos perigos do Castelo de Solael. Eu logo me juntaria a eles daqui a alguns dias. Pensei em tudo e comecei a me mover, pegando uma carona e indo para Frozen Wasteland pela última vez.
Como eles já sabem que eu limpei isso, vou limpar mais algumas vezes para arrecadar fundos para uma habilidade que achei que não precisaria. Gastei cerca de 20 minutos para cada corrida ontem e levei menos de 2 horas para limpá-lo várias vezes e trazer mais de $500 mil. Só precisarei de 400 milhares de dólares para adquirir a habilidade que tenho em mente. Desta vez fui ainda mais eficiente. Entrei na masmorra e imolei o enorme urso mais 3 vezes, me dando uma infinidade de core e 2 livros de habilidades que só valiam a pena vender. Em menos de 1 hora, terminei com Frozen Wasteland, e desci para o centro desperto central para iniciar totalmente minha próxima fase de planos. Os Core e Skill Book foram vendidos por $447 mil, e eu fui até a Skill Shop para comprar a habilidade que me permitirá liberar sem reservas. A habilidade ainda estava atrás do vidro grosso, que eu rapidamente chamei de pessoa na recepção e comprou. Habilidade de Rank C, Camuflagem. A habilidade permitia que você se misturasse ao ambiente e precisava ser mantido ativo para evitar que fosse visto. Além dos pervertidos extremamente ricos, poucas pessoas usavam essa habilidade. Eu confiaria nela para manter meus movimentos ocultos enquanto faço coisas que vão contra a norma para muitas pessoas até agora. Não perdi tempo aprendendo a habilidade e saí do centro desperto. Eu ainda tinha minha licença de classificação F, e isso me permitiria passar por qualquer portão, independentemente da classificação. Os portões e guardas colocados ao redor dos monólitos da masmorra eram para garantir que pessoas normais não passassem e fossem mortas enquanto tentavam a sorte na masmorra. Os caçadores podiam passar pelo portão, não importando a posição que ocupassem, desde que tivessem uma licença, já que muitos dos caçadores que se reuniam em torno das masmorras não eram apenas com o propósito de mergulhar. Morada. As masmorras ficam cada vez mais difíceis à medida que as classificações aumentam, como pode ser visto como uma masmorra de nível C mal estava sendo controlada por um caçador de nível B cercado por caçadores de nível C. A dificuldade de IAD também era um enorme abismo a ser atravessado para muitos, com caçadores de Rank D optando por mergulhar em grupos de 10, ou caçadores de Rank C formando grupos menores para receber mais lucro. As masmorras de nível D são muito lucrativas, mas quando você tem que dividir o saque entre 10 pessoas, os retornos são mínimos quando se olha para os perigos que você enfrenta. Pedi ao motorista que parasse enquanto estávamos no centro da cidade, onde você poderia pegar vários caminhos para chegar a muitas masmorras. Encontrei o beco mais próximo e ativei Camuflagem, junto com Esfera de Proteção do Arcanista e Armadura Ártica. Danger Sense ainda foi mantido ativo todo esse tempo. O Rank C, Camuflagem, poderia esconder um caçador de qualquer um do mesmo rank, com poderosos caçadores de Rank B sendo capazes de notá-lo com bastante facilidade. Se alguém estivesse me vigiando agora, tenho 100% de certeza de que não seria um caçador de Rank B, então meus movimentos de agora em diante ficariam ocultos. Saí para o meio da rua com carros em chamas e pessoas correndo, nenhuma única pessoa foi capaz de ver nada, com alguns esbarrando em mim e inclinando a cabeça para ver exatamente o que os atingiu. Assim que confirmei a utilidade da habilidade, corri em direção à morada do Rei Goblin, e cheguei lá em 20 minutos. Desta vez, não me preocupei em mostrar minha licença e apenas passei pelos portões feitos pelo homem. Os guardas de nível D ao lado não perceberam. Nenhum dos caçadores agrupados lá dentro sequer olhou em minha direção, aumentando minha confiança para os novos planos de agora em diante. Então olhei para o enorme monólito que brilhava com um tom azul. Esta masmorra era regularmente limpa por caçadores de Rank C e D, sendo uma das masmorras mais lucrativas por causa do drop especial que ocasionalmente aparecia, Valor do Rei. Este item era uma armadura completa que aumentava sua defesa por uma ampla margem, sem prejudicar sua velocidade. Como os itens de nível C eram extremamente raros e, em sua maioria, acumulados por aqueles que mergulhavam na única masmorra de nível C, este item era um dos equipamentos mais populares para caçadores.
Parei de relembrar e fui em direção a uma das portas quadradas do monólito, colocando minha mão e sendo instantaneamente transportado para morada do Rei dos Duendes. Noa, ocupação, caçador. Vitalidade, 70. Foco, força, 70. Habilidade, SF Fireball 98, F Heal 21. E armadura ártica 95, D chamas do tormento 49, D salvaguarda 15, D sentido de perigo 33, esfera de proteção do arcanista 25, CCAMUFLAGEM 3. Equipamento, e Swift Botas. Fim do capítulo. Capítulo 10 Morada do Rei Goblin. Os layouts das masmorras de alto nível tornaram-se gradualmente mais extravagantes. Em Morada do Rei Goblin, o primeiro andar para o qual você foi transportado tinha arbustos e árvores ao redor. Goblins viajaram em grupos de 5 e deram liberdade condicional a todo o andar. No momento em que você atacasse um, eles alertariam os outros com um sinal alto e fariam com que todos corressem para onde você estava. Os grupos criados para mergulhar nesta masmorra tinham que ter certeza de que tinham causadores de dano suficientes para cuidar de pelo menos um dos grupos antes os outros 2 grupos entraram correndo. Se o seu grupo alguma vez se encontrasse cercado por 3 grupos de goblins, você teria que fazer suas orações. Olhei para o grupo de goblins que acabou de ser alertado na minha frente. Os goblins tinham uma camada de escamas verdes, com alturas de até 3 metros. 4 deles seguravam clavas e maças, com um deles segurando um cajado de madeira. Comecei testando a eficácia do Rank F, Bola de Fogo, que teve sua proficiência quase chegando a 100, equiparando-se às habilidades de Rank E. A bola de fogo rodopiante que estava ainda mais condensada correu em direção a um dos goblins e explodiu. O goblin foi empurrado alguns metros para trás, mas rapidamente se levantou como se nada estivesse errado. Suas escamas verdes estavam apenas ligeiramente amassadas. Droga, aqui estava eu pensando que, bola de fogo, ainda poderia ter alguns usos no futuro. Seu lançamento rápido e velocidade de movimento seriam realmente bons se eu estivesse enfrentando coisas que não tinham defesas tão altas como monstros, mas isso não era algo que eu estava ansioso. Os goblins arrojados estavam quase aqui, então eu iniciei minha habilidade mais ofensiva disponível, Flames of Torment. Uma linha de fogo apareceu rapidamente na minha frente, avançando para atingir o primeiro goblin. Houve um segundo de pausa após o impacto antes de um grito soar quando a linha de fogo perfurou da frente para trás. Fiz um movimento de agarrar o pilar de chamas e movi minha mão para a direita. A habilidade seguiu meu comando, agindo como uma corda grossa que se movia horizontalmente e dividia as cabeças dos 2 goblins à direita. Os 2 goblins restantes ficaram imediatamente assustados ao ver a morte tão rápida de seus amigos e começaram a correr de volta. Eu não daria uma chance a eles, então avancei e mantive distância, rapidamente comandando a habilidade para se enrolar em torno dos 2 goblins, queimando-os até ficarem crocantes. Haha, este foi um método que comecei a usar depois de me familiarizar com essa habilidade. Eu não tive que apenas permitir que a habilidade disparasse chamas na minha frente, conforme minha proficiência aumentasse, eu poderia controlar mais facilmente o pilar de chamas para não apenas avançar, diagonalmente ou horizontalmente. Com concentração suficiente, eu poderia comandar a habilidade para agir tão ágil quanto uma corda para sufocar meus inimigos em chamas. Assim que terminei com eles, sons farfalhantes puderam ser ouvidos quando outros 5 goblins entraram correndo. Eu não fiquei parado desta vez, dando-lhes um sorriso frio e correndo em direção a eles, um pilar de chamas estranhamente se contorcendo na minha frente. Pratiquei controlar e mover Flames of Torment como quisesse, resultando em gritos de morte dos goblins. Logo, havia outros 5 monstros queimados em seu chão, seus corpos ainda borbulhando por causa do calor extremo. Eu já havia pegado 2 grupos, deveria haver mais um restante. Eu não esperei que eles viessem e fui em direção aos gritos e sons para o lado, derrubando os últimos 5 tão facilmente quanto seus amigos anteriores.
A partir de então, fui apenas eu correndo pelo chão, aumentando a proficiência da minha habilidade agora favorita. Em alguns andares, testei a eficácia da camuflagem contra monstros e os resultados foram espetaculares. Eu poderia me esgueirar alguns metros ao redor deles sem que eles percebessem nada, mas se eu ficasse naquele local por apenas alguns segundos ou chegasse mais perto deles, os olhos mudariam para onde eu estava. Eu não tinha certeza se eram apenas sentidos mais aguçados ou um nariz mais forte que os alertava quando você se aproximava, mas era divertido correr sem ser visto. Do 10º andar em diante, mais goblins arqueiros e magos começaram a aparecer, atirando flechas, bolas de fogo, relâmpagos e geadas disparam em minha direção. Eu tinha armadura ártica e esfera de proteção do arcanista, sempre ativas, fazendo com que as flechas fossem refletidas para longe do meu corpo e os feitiços simplesmente desaparecessem no momento em que entrassem em contato com a esfera transparente ao meu redor. Um pequeno ser desviando e absorvendo seus ataques enquanto atacava com uma espessa coluna de fogo que apertava seus corpos até a morte ou explodia suas cabeças. Surpreender os magos goblins e arqueiros com camuflagem foi ainda mais mortal, já que eles não conseguem nem lançar um único feitiço antes de ficarem sem vida. A adrenalina estava correndo por mim enquanto eu observava esses monstros de 3 metros de altura de rank D caírem facilmente, mas eu lembrei eu mesmo não era isso que eu pretendia. Eles eram rank D, eram fracos, assim como eu. Não posso pensar muito bem de mim mesmo. Qualquer milionário aleatório poderia comprar habilidades igualmente fortes e core suficientes para facilmente tornar alguém igualmente poderoso. A mudança que eu queria fazer dentro de mim era não sentir aquele sentimento de covardia, aquele sentimento de desamparo em que me afundei por tanto tempo. O que quer que estivesse no meu caminho, seja humano ou monstro, sejam os maiores titãs que eventualmente irei enfrentar, eu queria enfrentá-lo de frente sem medo. Controlei minhas emoções e corri pelo chão ainda mais rápido. Em 1h30, eu desci correndo todos os 29 andares da masmorra e fiquei perto dos últimos degraus da escada que me levaria à sala do boss. Percebi a dor dos caçadores normais e porque a maioria deles só mergulhava nas masmorras 1 ou 2 vezes, no máximo, por dia. Eu descer correndo enquanto cortava os inimigos à esquerda e à direita ainda exigia que eu passasse alguns minutos em cada andar. Havendo tantos andares e monstros, os caçadores em um grupo tiveram que colocar suas vidas em risco para matar monstros em cada andar enquanto descansavam para recuperar sua energia e se curar logo depois. Apenas passar por uma masmorra poderia levar 5 horas ou mais. Ser capaz de lançar minhas habilidades infinitamente era uma coisa tão grande que mesmo agora me peguei questionando se isso ainda era real. Desci as escadas certificando-me de que todas as habilidades defensivas e até mesmo camuflagem estavam ativas, e logo estava em uma enorme clareira com uma pequena montanha no meio. Raspe isso, não uma montanha, apenas um goblin de aparência muito selvagem que tinha cerca de 6 metros de tamanho. Sua pele brilhava em um tom preto escuro que o tornava muito proeminente nesta clareira. Puta merda! Ele não tinha armas em suas mãos, mas suas mãos por si só pareciam suficientes para esmagar qualquer coisa que se aproximasse dele. Este chefe foi o assassino de muitos caçadores, seu grande tamanho e força rapidamente eliminando caçadores inexperientes dos experientes. Pelo menos 2 cavaleiros de nível D ou um cavaleiro de nível C com a mais pesada das armaduras eram necessários para resistir até mesmo a um de seus ataques. Também é melhor você torcer para que os magos e berserkers de sua equipe estivessem economizando energia para lançar vários feitiços e ataques contra esta fera para derrubá-la no menor tempo possível, ou as mortes ocorreriam. Não seria descoberto com camuflagem ativa, mas seus olhos enormes se voltaram para mim no instante em que cheguei à clareira. Então misturar-se ao ambiente não é suficiente para fugir dos sentidos desse tipo de monstro. E eu não tinha certeza se esse chefe de rank D poderia ser classificado como titã ainda, mas seu tamanho me fez sentir como uma formiga, pois tive que levantar minha cabeça apenas para encontrar seu olhar. Esse olhar fixo contra algo mais de 3 vezes o meu tamanho.
Eu não estava com medo. Olhei para esta fera enorme e vi meus objetivos. Eu vi meu futuro. Comecei a andar lentamente e minha caminhada gradualmente se transformou em corrida. A fera ficou parada, sem emitir um único som. Um sorriso surgiu no meu rosto enquanto uma risada desenfreada podia ser ouvida. Uma linha espessa de chamas com alguns metros de comprimento apareceu rapidamente ao meu lado enquanto eu avançava em direção a essa besta enorme. Assim que cheguei perto dela, um enorme punho preto cobriu toda a minha visão. Minha risada não parou quando a linha de chamas também disparou e envolveu aquele punho. Então, um impacto enorme foi sentido. Bum! O punho parecia que o mundo inteiro caiu sobre mim. Eu o vi colidir com a esfera que estava me protegendo e instantaneamente me senti voar de volta a uma velocidade a qual nunca fui exposto antes do BAM! Fui esmagado contra a parede atrás de mim um segundo depois, um amassado esférico foi criado quando caí de pé. Nenhum único fio de cabelo do meu corpo foi ferido, a habilidade de Renki C, esfera de proteção do arcanista, não era para ser exibida. A fera na minha frente não ficou mais em silêncio enquanto um uivo triste ecoava pela enorme clareira. Seu punho direito caiu no chão, removido para sempre de seus braços. A calma em seus olhos desapareceu completamente quando seus pés bateram no chão e pularam em minha direção. Uma de suas mãos boas restantes se estendeu em minha direção como se estivesse tentando apagar uma vela. Comandei o cabo de chamas para torcer e formar uma forma circular enquanto observava a palma da mão esmagando-me. A linha circular de chamas começou a girar em alta velocidade quando a palma pousou. Ziim! Um som horrível pôde ser ouvido quando carne e ossos foram cortados. O braço restante do rei dos duendes foi grotescamente cortado ao meio, com sangue vermelho escuro jorrando. Estávamos a apenas 1 metro de distância, e eu olhei para seu rosto furioso enquanto ordenava que a linha giratória de chamas avançasse em direção ao pescoço deste gigante. Zing! Um segundo se passou e então a cabeça do monstro de 6 metros de altura caiu no chão. Fim do capítulo. É preciso ser um herói para enfrentar a moral da sua época. Michel Foucault.